Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Duarte e no vídeo de hoje eu vou analisar com vocês o julgamento do RESP 1.834.337 de São Paulo, que foi julgado pela terceira turma do STJ e que contou com a relatoria da ministra Nancy Andrighi. Hoje eu vou fugir um pouco do que normalmente eu abordo no canal e eu vou abordar com vocês um tema relativo ao contencioso, seja um contencioso imobiliário ou não. O tema que foi apreciado pela STJ é o seguinte: quais são os requisitos em concreto que devem ser aplicados para fins da incidência da multa de 10% prevista no parágrafo 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Eu vou me valer de um exemplo e depois eu vou fazer esse detalhamento dos pontos principais para vocês conseguirem entender exatamente o que foi determinado pelo STJ. Imaginemos que Alberto moveu uma ação em face da empresa XYZ, uma ação indenizatória, e essa ação tramitou nas instâncias ordinárias, foi objeto de um recurso de apelação, e ao fim do julgamento desse recurso de apelação, a empresa foi condenada a indenizar Alberto no valor de R$45 mil, e ela não interpôs mais nenhum recurso. E o que aconteceu, afinal de contas, foi o trânsito em julgado da fase de conhecimento, razão pela qual Alberto resolveu instaurar o cumprimento de sentença em virtude do trânsito em julgado. Ele instaurou esse cumprimento de sentença postulando a intimação da empresa para realizar o pagamento do valor e, naturalmente, com a adoção dos procedimentos subsequentes. Para entender o que foi decidido pelo STJ, eu vou fazer uma descrição bastante sintética de como funciona o processo, a fase de conhecimento, a fase de cumprimento de sentença, da obrigação de pagar quantia, que tiver sido determinada e tiver como título um título judicial, tá? Ou seja, uma sentença ou um acórdão que transitou em julgado. No caso que eu narrei para vocês, imaginemos que o Alberto entrou, ajuizou esse cumprimento de sentença e a partir disso o juiz vai receber esse requerimento, e é importante esclarecer que o requerimento da instauração do cumprimento de sentença é essencial, porque ele não pode ser instaurado de ofício pelo juízo, então depende de um procedimento, de um ato de vontade do principal interessado, que é o credor exequente, e ele vai mandar intimar o executado para que ele tenha 15 dias a partir do momento da sua intimação para realizar o pagamento do valor que estiver instaurando, que estiver integrando essa execução. No caso, eu mencionei para vocês, é os R$45 mil. Depois desses 15 dias, ato contínuo, ou seja, imediatamente, sem nova intimação, o executado vai ter mais 15 dias para apresentar a sua impugnação. Tá? Ocorre que, nesse meio tempo, nós temos uma figura que é a figura da multa de 10% do parágrafo 1º do artigo 523. Nada mais é o quê? Que depois desses 15 dias para pagamento voluntário, se o executado não pagar o valor que está previsto na condenação, vai incidir 10% sobre o valor total da condenação. Se, porventura, ele pagar uma parte do valor total da condenação, os 10% vão incidir sobre a diferença entre o valor da obrigação e o valor do depósito. Tá? Então, esse é o cenário que nós temos. Aí o que surge de questionamento é o que acontece se, porventura, o executado, e nesse exemplo que eu trouxe para vocês, a empresa XYZ, realizar o depósito do valor da condenação, mas realizar o depósito dizendo que é a garantia do juízo e não pagamento voluntário, ou seja, ela não está pagando o valor, ela simplesmente está garantindo o juízo para caso queira apresentar uma impugnação e já esteja garantido, evitando eventuais penhoras sobre outros bens. Então ela simplesmente está dizendo, olha, estou resguardando determinado valor em dinheiro, dizendo que caso lá na frente eu venha a ser julgada como incorreta na minha argumentação, seja a minha impugnação, se porventura eu apresentar julgada improcedente, o valor já está garantido e o credor vai poder levantar isso aí. Tá? A questão que surge é o seguinte: feito esse depósito, chamado de depósito de garantia do juízo e não pagamento voluntário da obrigação, a multa de 10% vai incidir, mesmo que ele não tenha chamado de pagamento, mas ele tenha feito o depósito. O que o STJ definiu é que isso depende de um comportamento central do executado depois do depósito. Ou seja, nós temos dois cenários. Realizado o depósito da obrigação, ele tem duas possibilidades. Ou ele apresenta a impugnação, ou ele não apresenta a impugnação. Se, porventura, o réu executado
realizar o depósito e apresentar a impugnação, e essa impugnação for julgada improcedente, a multa dos 10% vai incidir, porque nesse cenário nós teremos pretensão resistida, ou seja, o executado fez o depósito, mas ele apresentou uma oposição à intenção legítima do credor de receber o seu valor. Então, como houve esse óbice, afinal de contas, aplica-se a multa porque ela tem essa finalidade sancionatória. Agora nós temos o outro cenário, em que ele realiza o depósito nos primeiros 15 dias, mas deixa passar os 15 dias subsequentes sem apresentar a impugnação. E aí, em virtude disso, o credor vai lá, apresenta um pedido para o juiz para levantamento desse valor, o juiz defere a expedição da guia de alvará, é levantado esse valor e ele consegue satisfazer a sua obrigação integralmente. Nesse cenário, o que entendeu o STJ é que, apesar dele ter chamado inicialmente como garantia do juízo e não pagamento, na prática acabou sendo pagamento. Por quê? Porque ele não fez acompanhar esse depósito a título de garantia de juízo de uma impugnação. Então, não houve pretensão resistida, não houve efetiva resistência à satisfação do crédito do credor. E aí, nesse cenário, não faria sentido aplicar essa multa de 10%, porque, como eu destaquei para vocês, ela tem uma finalidade sancionatória. A existência dela é para sancionar o executado que não adota o procedimento colaborativo e não cumpre a determinação judicial, porque a fase de conhecimento já acabou. Então, como eu mencionei para vocês nessa conjuntura hipotética, nesse segundo exemplo, se ele fizer o depósito e não apresentar a impugnação, não se aplica a multa de 10%, tá? Em síntese é isso. A multa de 10% vai incidir quando nós tivermos depósito em juízo, quando esse depósito se fizer acompanhar de uma impugnação reapresentada pelo executado e, naturalmente, se essa impugnação for julgada improcedente. Se não tiver impugnação e apenas o depósito e houver a liberação desse valor para o credor, não se aplica a multa de 10%, segundo esse entendimento da terceira turma do STJ. Destaco para vocês que é um tema muito importante, foge um pouco do que a gente costuma abordar aqui no canal, mas é porque é extremamente importante compreender melhor a fase executiva, o processo executivo, porque ele é o que faz com que o processo como instrumento seja convertido em satisfação de interesses concretos, interesses materiais das partes que litigam em juízo. Isso é, na verdade, esse ponto de tangenciamento, esse ponto de aproximação entre o processo como um conhecimento, como uma área do conhecimento, e efetivamente uma satisfação de interesses das partes que torna o direito mais concreto e que pode aproximar o direito processual do direito material no dia a dia, o que realmente satisfaz os interesses dos envolvidos no processo. Tá bom? Destaco para vocês que, como sempre, fico à disposição para troca de experiências, dúvidas, comentários, porque é sempre um prazer conversar com vocês. Um muito obrigado, um grande abraço a todos e, naturalmente, até o próximo vídeo.